quinta-feira próxima, dia 28, é o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna. E também será comemorado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, coisa que a gente já luta há muito tempo aqui, há mais de 6 anos no Santa Receita, mantendo quinzenalmente esse plantão médico, que já foi até semanal, falando sobre a saúde da mulher. Bom, todos os dias no mundo, 830 mulheres morrem por causas, acreditem, evitáveis relacionadas à gestação e parto. Já está via Skype comigo, doutor Fabiano Serra, todo bonito esse mineiro. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Bom, doutor, já que falamos nisso, né, 2 dias importantes que vão ser comemorados lutando-se, né? A comemoração, na verdade, é um dia de luta aí para uma situação melhor e para que menos mulheres morram na gestação e no parto. Estamos em época de Covid-19, já falamos disso no programa. Qual o principal cuidado de uma gestante? Engravidou, qual é o principal cuidado que ela deve ter, doutor? Ô, Cláudio, sem dúvida nenhuma, uma assistência pré-natal adequada. Isso aí muda muito o prognóstico. No Brasil, a principal causa de morte materna são as síndromes hipertensivas. E a hipertensão ela pode ser diagnosticada ainda no pré-natal. Então, fazer um pré-natal adequado pode reduzir muito a mortalidade. No Brasil, a segunda causa de morte materna mais comum são as hemorragias pós-parto, que é a primeira causa do mundo. Então, você veja que são as mortes mais evitáveis e possíveis de se prevenir realmente, Cláudio. E o pré-natal previne tudo isso. Vamos às perguntas do nosso público, então, agradecendo a todo mundo que continua mandando perguntas pelo nosso WhatsApp, está aí na tela. Aí eu vou fazer essas perguntas daqui a 15 dias, você que vai mandar hoje, tá? Essas já foram mandadas antecipadamente. Olá, Santa Receita. Quando estou perto de menstruar, doutor, sinto muita dor de cabeça e gostaria de saber se isso é normal. Quem pergunta é a Lidiane, ela é de longe, hein? Porto Velho, lá em Rondônia. Beijo para você, Lidiane. Lidiane, sem dúvida nenhuma, essa queixa ela é muito frequente e muito comum por conta da queda do estrogênio que tem nessa fase. E a queda do estrogênio faz com que aumente é como se os vasos sanguíneos ficassem um pouquinho mais resistentes, Cláudio. E aí eles formam um quadro doloroso nesse pré-menstrual. Mas se a dor de cabeça ela persistir no período pós-menstrual, atenção que pode ser outra coisa. Tá bom. Bom, eu quero ver se o pessoal aí no estúdio, hoje o Paçoca tá aí, ele costuma dar um boa tarde bem forte. Será que o pessoal tá lá no estúdio ligado? Porque essa segunda pergunta já sabe, né? Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Ouvi todo mundo! A equipe aí, um beijão, todo mundo ligado. E, ó, esse boa tarde é para uma pessoa que não quer se identificar, mas ela cumprimenta todo mundo e pergunta. Ela quer, na verdade, a sua opinião, doutor Fabiano. Ela tem o útero unicórnio, aí você aproveita e já explica o que é. E tive uma gravidez de risco, com parto de 23 semanas a 9 meses. Meu filho ficou 10 dias na UTI e faleceu. Que pena, hein? A gente sente muito. O senhor acha que eu deveria tentar outra gravidez? Ou será que é perigoso para ela, hein? Um beijo para você. Ela prefere não dizer quem é. Cláudio, que pergunta difícil, né? Porque no final das contas a decisão de ter ou não outra gravidez é da própria mulher. Mas vamos explicar aqui o que é o útero unicórnio. O útero, na formação, vou tentar mostrar para vocês aqui, é como se eles se unissem. Na formação, 2 partes se unissem, formassem 2 cornos e eles se abrissem. Essas mulheres que têm o útero unicórnio, elas têm somente um lado formado. Então é como se elas tivessem só um lado do útero. E isso faz parte de uma etiologia que a gente chama de malformações millerianas ou malformações uterinas. Tá? E com isso ela tem risco de abortamentos, tem risco de parto prematuro, tem risco de gravidezes de risco, né? Então, tudo isso pode ser um fator predisponente realmente. Agora, quem vai saber se ela quer lidar ou não com esse risco é a própria mulher. A gente não consegue decidir isso. Mas ela precisa de bastante orientação para saber que a gestação dela já começa com um risco maior simplesmente por causa do útero ser E não é operável? Não dá para fazer nada? Não é operável, porque é como se faltasse um pedaço do útero. Não tem como se acrescentar esse pedaço, entendeu, Cláudio?
Mas algumas mulheres já tiveram filhos, apesar desse útero unicórnio. Tem mulheres que chegam até o final da gestação com esse útero. Então, não dá pra gente dizer como é que ela vai evoluir numa próxima gestação. Pode ser que ela engravide e vá tudo bem até o final também. A gente não consegue prever isso. Um recadinho aqui de casa. Amor, fecha a janela porque o vizinho tá de novo mexendo na construção. Você já viu isso? Pô, home office o vizinho está construindo nessa fase, meu Deus do céu. Estou trabalhando, meu, tem que sair na varanda para dizer, né? Deixei meio aberto aqui, não sei se está vazando no ar. Bom, agora olha o problema, ser mulher não é fácil não, e esses benditos hormônios, né? Ela tem 46 anos. Boa tarde para você, Rejane. Ela disse: será, né, que eu posso deixar de me prevenir? Se eu deixar de me prevenir, eu posso engravidar? Porque com 46 está caminhando aí para uma menopausa, mas pode pegar filho ainda? Nossa, Cláudia, Rejane. Hoje estão te colocando contra a parede. Cláudia, a probabilidade é extremamente baixa, mas eu já vi mulheres engravidarem espontaneamente aos 47, 48 anos. Então, enquanto não tiver certeza que está na menopausa, melhor não tomar esse risco não, viu? Porque pode se engravidar. Pode, né? Depois, de repente, né? Cláudia, depois que menopausa, aí esse risco é zero, entendeu? Não tem como engravidar mais. Mas ainda pode acontecer. Exatamente. Olha, Rejane, o que ele está dizendo, todo cuidado é pouco, hein? Tem mulher que engravida muito fácil, né? Olá, Claudete, tive uma cesariana há 8 meses. Se eu estiver grávida, eu acho que ela está pensando que sim, né? Novamente, eu corro algum risco? A Paula é de Caçapava. Há 8 meses fez uma cesárea. É arriscado? Paula, a gente de fato não recomenda que tenha 2 partos com intervalo menor do que 2 anos, principalmente se esse parto for cesariana. Mas, de todo modo, se você engravidar com 8 meses pós-parto, a gente não tem muito o que fazer, vai fazer o pré-natal normal. O maior risco que a gente pode encontrar nesses casos é um risco que a gente chama de rotura uterina. É como se a cicatriz desse útero fosse muito frágil e pudesse romper, principalmente se for num trabalho de parto ou durante o crescimento uterino. Mas eu já te adianto que esse risco ele é muito baixo e que você pode, eventualmente, ficar tranquilo e fazer seu pré-natal de forma adequada. Dessa vez só vieram perguntas engraçadas, né? Sobre gestação aqui. Às vezes só vem sobre endometriose, né, doutor? Boa tarde, estou na minha 2ª gestação. Em ambas tinha muita dor no quadril, mas dessa vez as dores estão mais intensas. Não suporto andar, conta ela. Para me virar na cama, eu preciso da ajuda do meu esposo. Vivo com o uso de paracetamol, e aí ela cita aí um outro remédio, muito comum também. É comum acontecer isso? Quem pergunta é a Thalita. Ela tem dor de estômago, ela tem dor de cabeça, tem dor no corpo, coitada. Pois é. Ô, Thalita, esse é um grande ponto difícil de lidar nas gestantes, porque a gente fica muito limitado no uso de medicações, né? Mas é relativamente frequente a gente encontrar algumas gestantes que evoluem com um quadro mais doloroso, seja de coluna, seja de membros inferiores, e que precisam tomar analgésicos com certa frequência. Não vou dizer que é normal, porque normal sentir dor não é, mas é algo frequente e comum de se encontrar. De todo modo, acho que vale uma avaliação com o seu médico, vale uma avaliação, às vezes, até com um ortopedista, para ver se tem algo a mais contribuindo para esse fator doloroso aí. É perigoso tomar remédio na gestação? Então, alguns remédios, os anti-inflamatórios, na grande maioria das vezes, eles não são utilizados. E esse é um grande problema. Então, as mulheres ficam com analgesia mais simples, tipo paracetamol. A dipirona ainda é questionável, porque saiu na bula agora que a dipirona não deve ser usada na gestação, mas ainda tem gente que continua utilizando, sem grandes repercussões. Mas a gente fica muito limitado em questão de medicações, sim, de fato, e por isso tem muita dificuldade. E não deve tomar, então, sem falar com o médico, né? Sem falar com o médico, de jeito nenhum. Sempre perguntar para o obstetra. Tá certo. Doutor, por hoje é só, passa mais rapidinho, né? Tô com saudade de você. Já. Esse próximo, né? Em julho a gente se encontra lá em Aparecida. Grande abraço, doutor Fabiano. Beijo grande, brigadão. Obrigado, beijo. Opa, pra gente também é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço a participação.